Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos e você estamos aqui dando continuidade à nossa novena de Pentecostes. Hoje é o 7º dia, sereis batizados no Espírito Santo. Bem, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A oração introdutória para todos os dias. Vinde, Espírito Santo, e enviai-nos do alto do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, fonte de todos os dons, vinde, luz dos corações. Consolador magnífico, doce hóspede da alma, doce reconforto, sois repouso para o nosso trabalho, calmante para as nossas paixões, lenitivo para as nossas lágrimas. Ó luz da felicidade, inundai plenamente os corações dos vossos fiéis. Sem o vosso auxílio, nada pode o homem, nada produz de bom. Lavai as nossas manchas, banhai a nossa aridez, sarai as nossas feridas, dobrai a nossa dureza, aquecei a nossa fraqueza, retificai os nossos erros. Dai aos vossos fiéis que em vós confiam os 7 dons sagrados. Dai-nos o mérito da virtude, dai-nos o troféu da salvação, dai-nos alegria eterna. Amém. Aleluia. Bem, estamos aqui então na novena de Pentecostes, o 7º dia. Lembrando sempre, que estamos aqui fazendo a novena, que foi que é a novena oficial da igreja, é a única oficial da igreja. Todas as outras novenas são devocionais, mas a novena ao Espírito Santo era uma novena oficial da igreja. E o Reinaldo Bezerra dos Reis fez um trabalho maravilhoso aqui com esse livro Celebrando Pentecostes, ok? É o que nós estamos acompanhando aqui todos os dias, Bem, nós temos um texto então, como todos os dias temos o texto. Hoje é a leitura do livro dos Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 4 a 9. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 4 a 9. E comendo com eles, bem, Jesus aqui já estava ressuscitado, ok? E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, então aqui está, como nós podemos observar aí, Jesus falando de uma coisa inimaginável, de uma coisa muito nova, falando de que seria derramado então o Espírito Santo sobre todas as pessoas. Bem, eles não imaginavam o que seria isso. Eu acho que ninguém, na verdade, poderia imaginar o que seria isso. Ninguém tinha conhecimento disso. Apenas Jesus e o Pai e o próprio Espírito Santo. Nem Nossa Senhora não tinha conhecimento disso. É algo que estava em Deus, não é pertencente a Deus. Quer dizer, só a Trindade sabia o que seria esse tal do derramamento do Espírito Santo.
Bem, derramamento do Espírito Santo, efusão do Espírito Santo, vinda do Espírito Santo, tudo isso também é chamado de batismo no Espírito Santo. Não é um sacramento, não vamos confundir aí o chamado batismo no Espírito Santo, muito usado esse termo na renovação carismática católica, porém não é um sacramento. O batismo que você recebe como sacramento é uma vez só, para toda a sua vida. Agora, esse outro batismo, que aí são as efusões sucessivas do Espírito Santo, podem acontecer 1000 vezes por dia. 1000 vezes num dia só. Ele se propagar, ele se manifestar em você durante 1000 vezes, durante um dia, isso não tem problema nenhum. Mas então, o Senhor falava desse derramamento do Espírito Santo, dessa efusão, esse batismo do Espírito Santo, então, coisa que eles jamais poderiam entender isso, não é? Bem, aqui neste livro, então, começa uma reflexão catequética. Ele vai citar aqui que na celebração da Vigília de Pentecostes de 2004, então veja que já faz um bom tempo, né? Na celebração da Vigília de Pentecostes de 2004 em Roma, o Papa João Paulo II afirmou em seu discurso: desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na Igreja como um renovado salto de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. Isso o Papa falou dia 29 de maio de 2004. Bem, claro, sabemos aí que o elemento de toda a espiritualidade de Pentecostes, né? Não é algo devocional, não é um rito litúrgico, não é uma novena de oração. É aquilo de mais significativo que a espiritualidade de Pentecostes tem resgatado e oferecido à Igreja, é uma experiência. Então, o que é Pentecostes? O que foi Pentecostes e o que é Pentecostes? Porque o Pentecostes, ele começou naquele dia lá de Pentecostes, né? Veja que Pentecostes, claro, nós associamos aí a vinda do Espírito Santo, mas isso foi Jesus que fez, não é verdade? Porque a festa de Pentecostes já existia há milhares de anos, porque ela foi instituída por Moisés, que é a chamada festa das colheitas, festa das ceifas, onde as pessoas vinham oferecer os seus feixes de plantação para o Senhor, agradecendo ao Senhor por mais um ano de produção, que deu certo, que foi tudo bem. Então, vinha oferecer a Deus. Já era isso uma festa muito querida, muito amada pelo povo judeu. Mas vinha gente de todos os lugares, todos os países trazer os seus feixes. Então, nesse dia, Jesus aproveitou que era um dia que tinha muita gente de todo lugar, para derramar o Espírito Santo, então. Então, no dia de Pentecostes, foi derramado o Espírito Santo. Aí seria o modo mais correto de explicar. Porque a festa de Pentecostes não é a festa do Espírito Santo. Mas daí o que aconteceu? Daí a igreja associou uma coisa à outra e Pentecostes para nós se tornou, então, a festa do Espírito Santo. Não é? Logo são 50 dias aí após a ressurreição do Senhor. Então celebra-se essa festa de Pentecostes, que para nós cristãos católicos, então, é a vinda do Espírito Santo. Bem, mas o que significa Pentecostes, como o livro aqui está querendo dizer? O que significa esse nome, essa coisa chamada Pentecostes? Bem, significa uma experiência com Deus. Melhor ainda, uma experiência com o Espírito Santo. Então, Pentecostes é um experimentar de Deus na minha vida. Então, veja, tem muitas pessoas que são batizadas, claro, né? São batizadas direitinho, receberam os sacramentos todos da iniciação cristã, ótimo. Mas não tiveram essa experiência com o Espírito Santo. Essa experiência com o Espírito Santo, nesse derramamento, nessa efusão, porque o Espírito está com a pessoa, com todos batizados. Todos batizados se tornam um templo do Espírito Santo, morada, casa de Deus, casa do Espírito Santo. O
Espírito Santo está lá. Mas ainda não está a nosso nível de consciência. Como que eu posso me relacionar com esse Deus que é trino? Como que eu posso me relacionar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Como que eu posso me abrir aos dons, às graças do Espírito, aos carismas do Espírito Santo que estão em mim? Como que eu faço isso? Como que eu posso me introduzir nesta vida no Espírito? Então, aí a efusão do Espírito Santo, essa experiência do Espírito Santo vem proporcionar isso para você. Então, esse encontro, essa efusão do Espírito Santo leva você a um encontro especial com Jesus. E essa efusão traz ao nível da sua consciência todo o entendimento de que Jesus é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua história. Então, a efusão do Espírito Santo, ou as efusões do Espírito Santo sucessivas, elas vão transformando o seu modo de pensar, seu modo de agir. Aí começa uma conversão interior muito forte, uma caminhada em busca da santidade, coisa que até então estava meio que morna lá dentro de você, não tinha vindo a nível de consciência. Você ainda não havia passado por uma parte sensível, uma sensibilidade que você passa a sentir que Deus é o Senhor da sua vida. Então você começa a mudar de vida. Você começa a inverter a escala de valores que para você, de 1 a 10, essa escala de valores não tinha como oração o seu momento principal, adoração ao Santíssimo, busca da palavra de Deus, amor a Nossa Senhora. Não tinha o senhorio de Jesus na sua vida. Jesus não era como seu Senhor. Você chama ele de Senhor. Sim, é verdade. Mas você não vive debaixo do senhorio dele. Então aí que está as efusões do Espírito Santo, os batismos do Espírito Santo, que são essas efusões sucessivas. Então, elas vão acontecendo e isso tudo vai transformando a sua vida. Então você passa a ter um entendimento, você passa a ter um amor pela palavra de Deus, um amor pela igreja, um amor pelas pessoas. Você começa a amar pessoas, a não mais fofocar, não mais tentar enganá-las, etc. Não, você passa a amar como verdadeiros irmãos. Então é uma experiência bem forte do Espírito Santo. É uma experiência nova que nós chamamos assim. Então essa experiência, claro, ela não é de modo algum apenas da renovação carismática católica. Não, ela é da igreja. Esse Pentecostes, a efusão do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo é da igreja. Aconteceu tudo isso para a igreja. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Não é algo que é só da renovação carismática. Não, a renovação carismática apareceu aí depois do Concílio Vaticano II, aí que foi surgir o movimento da renovação carismática católica. Mas veja, a igreja tinha 2000 anos quase de idade. Então, quer dizer, é um patrimônio da igreja. Mas acontece que muitas pessoas não conseguem fazer essa experiência com o Espírito Santo. Muitos católicos não conseguem. Então vão viver a vida de católico, claro, vão buscar aí a sua santidade, o seu modo de viver do jeito que consegue. Mas essa experiência, se a pessoa passar por essa experiência, ela recebe um dínamo, uma força nova, é o que Jesus acabou de dizer ali. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis força. É uma força que você nem imagina, de você superar, suportar, é uma força de você adentrar, não ter mais medo de evangelizar, de falar, de testemunhar Jesus Cristo. Então é um novo modo de viver essa espiritualidade cristã católica. Então é uma experiência que você pode ter ela, como estava dizendo, muitas vezes ao dia, não é? E todos os dias e sempre de uma maneira nova. Bem, isso que é maravilhoso, né? Bem, vamos aqui entrar aqui falar aqui para vocês um pouquinho sobre essa reflexão.
quando se fala na renovação católica do batismo no Espírito Santo, geralmente se refere a essa experiência consciente, que é o sentido experiencial. Isso está escrito no documento de Malines, Orientações Teológicas e Pastorais da Renovação Carismática Católica, Cardeal Swinnens e outros. Para Dom Paul Joseph Cordes, era o presidente do Pontifício Conselho Cor Unum, quer dizer, das Obras de Misericórdia, o que ele dizia? O batismo no Espírito Santo é a experiência concreta da graça de Pentecostes. Então, o batismo no Espírito Santo, que não é o sacramento, é a experiência concreta da graça de Pentecostes, na qual a ação do Espírito Santo torna-se realidade experimentada na vida do indivíduo e da comunidade de fé. O derramamento do Espírito Santo é introdução decisiva a uma renovada percepção e a um novo entendimento da presença e da ação de Deus na vida pessoal e no mundo. Então veja, olha, uma percepção renovada, quer dizer, então uma nova percepção e um novo entendimento. É isso que o batismo do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo proporciona para você, né? Um novo entendimento da presença de Deus na vida pessoal, quer dizer, na vida da pessoa e na vida do mundo. É, em suma, a redescoberta experiencial na fé de que Jesus é Senhor, pelo poder do Espírito Santo para a glória do Pai. Enraizado na graça batismal, então, enraizado na graça batismal, que é o sacramento, né? O batismo no Espírito Santo é, essencialmente, a experiência da renovada comunhão com as pessoas divinas. Então, esse batismo no Espírito Santo também proporciona a você uma renovada comunhão com as três pessoas, com o Pai, com o Filho e Espírito Santo. O seu relacionamento com o Pai, com o Filho e Espírito Santo será novo, será diferente. É abertura à manifestação da vida trinitária nos que foram batizados. Com demasiada frequência, indivíduos batizados não tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Muitas vezes, agora vou citar aqui um trecho da Catequese Tradense, muitas vezes não se verificou a primeira evangelização e ainda não há adesão explícita e pessoal a Jesus Cristo. Então tem muitos católicos que são batizados, mas tem medo de proclamar Jesus como seu Senhor? Tem medo? Tem vergonha? Tem medo de fazer o sinal da cruz em público, na rua, por exemplo, passando em frente a uma igreja? Tem vergonha. Então, por que ainda essas pessoas estão assim? Porque não tiveram essa experiência íntima, pessoal, com o Espírito Santo, né? Que chama-se batismo do Espírito Santo, ou seja, efusão do Espírito Santo. Segundo ainda Dom Paul Cordes, a expressão batismo no Espírito Santo pode ser usada em muitos sentidos. Aqui, batismo no Espírito Santo é usada com respeito à experiência de receber o Espírito Santo com a vida da graça, juntamente com a recepção dos carismas, como parte integrante da iniciação cristã, ou como reapropriação ou inspiração mais tardia em um contexto não sacramental do que já foi recebido na iniciação. Então, quer dizer, eu já recebi o Espírito Santo, claro, na minha iniciação cristã, no meu batismo, já recebi. Mas essa pessoa dentro de mim, que chama-se Espírito Santo, ainda não chegou ainda ao meu entendimento de que ele é meu amigo, que ele é o meu Senhor, eu posso conversar com ele, ter um relacionamento íntimo com ele, posso buscar força nele, graça nele. E, olha, interessante isso, quando você é batizado, você recebe todos os dons do Espírito Santo, que são os dons infusos, que nós chamamos de 7 dons, né? O setenário dos dons, que é para santificação de cada um, né? Então você recebe os 7 dons para a sua santificação, eu recebo os 7 dons para a minha santificação. São os mesmos dons, mas eles serão adaptados conforme a pessoa, conforme quem o recebe. Agora, também já vem os carismas. Só que os carismas estão ali, parados. Inclusive, tem muita gente, né, que é católica e diz, eu não sou carismático.
Mas como? Então você recebeu um espírito diferente do meu? É isso? É isso que eu vou entender? Então você recebeu um Espírito Santo que não tinha carisma e eu recebi um Espírito Santo que tem carisma? Então isso não é possível. Nós recebemos o mesmo Espírito Santo porque só existe um Espírito Santo. E esse Espírito Santo é doador de todos os dons. Então todos os católicos são carismáticos por excelência. Pelo batismo já sacramental. Maria, por exemplo, Maria, a gratia plena em latim, ou então, se for falar em grego, que caritomene. O que quer dizer que caritomene? Cheia de caris, cheia de carismas. Cheia de carismas. Então todos são cheios dos carismas, porque o Espírito Santo não se dá em pedacinho. Por Luiz Carlos eu vou dar 10% meu, mas por João ali eu vou dar 20%, por outro eu vou dar 30%. Não, ele vem por inteiro e com tudo o que ele é. Agora você deixar chegar a nível da sua consciência, através de uma experiência que você teve com o Espírito Santo sobre os carismas, aí é algo pessoal. Algo pessoal. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer a experiência de Pentecostes, a experiência da efusão no Espírito Santo, acontecer com você. Eu não posso fazer isso, não posso obrigar você a fazer isso. Isso é algo seu. É algo que você deve buscar. Agora, na renovação carismática, nós proporcionamos o batismo do Espírito Santo, ou a efusão do Espírito Santo. Nós proporcionamos nos grupos de orações. Então, todo grupo de oração tem efusão no Espírito Santo todo dia. Tem lá o grupo de segunda-feira, ou de terça, ou de quarta, não importa o dia, uma vez por semana. Mas toda semana é proporcionada a oração de efusão do Espírito Santo. Aí um reza pelo outro, pedindo a efusão. Aí sim, aí é diferente. Mas eu posso pedir para mim mesmo, sozinho em casa? Claro que pode. Claro que pode, não tem dúvida. Porque isso é seu. Pertence a você, é da igreja. Pertence a todos os batizados. Como já disse anteriormente, não é apenas da renovação carismática católica. Não, claro que não. Mas na renovação carismática católica se proporciona a efusão do Espírito Santo, ou seja, o batismo do Espírito Santo com frequência. Mas você pode pedir a todo momento. A todo momento você pode pedir o Espírito Santo. Você vai fazer aí um exame. Por exemplo, você está lá num laboratório, vai tirar sangue, vamos supor. Então você, antes de fazer o seu exame, você entra em oração e clama o Espírito Santo numa grande efusão. Vem o Espírito Santo sobre mim, me dar força, me dar coragem, me dar aí condições de passar por esses testes, esses exames. Ou você vai fazer um exame que seja de uma prova escolar. Pede o batismo do Espírito Santo para ele relembrar tudo que você estudou. E assim sucessivamente para qualquer coisa. Pede a efusão do Espírito, pede na sua casa, no seu quarto, sozinho, com você, para sua família, você que é pai, que é mãe. Pede para o seu filho que está lá dormindo, por exemplo. Chega pertinho dele, não precisa falar alto para acordá-lo. Mas você vai rezando ali, você coloca a mão sobre aquela criança e pede o derramamento do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa. Então nós podemos fazer isso? Podemos e devemos fazer. Mas lembrando sempre que a igreja carismática, a igreja nasceu carismática. A igreja nasceu em Pentecostes. Nasceu pela efusão do Espírito Santo. Ela nasceu aí, no dia de Pentecostes. Então veja, querido irmão, querida irmã, a igreja é cheia de carisma, é carismática por excelência. Se você já disse isso alguma vez, nunca mais diga, eu não sou carismático. Isso é uma ofensa a Deus. Sabia? É uma ofensa a Deus, porque ele derramou os carismas que eram só dele, só de Deus. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo conheciam esses carismas. Agora ele deu para você e você fala que você não é carismático, mas que coisa. Então vamos aí. Vamos encerrando aqui por hoje, já deu o nosso horário, não é? Então esse derramamento do Espírito Santo,
Batismo no Espírito Santo, efusão do Espírito Santo, liberação do Espírito Santo, percepção do Espírito Santo, tudo são sinônimos, né? Mas o que nos leva essa efusão do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo? O que nos leva de algo novo na nossa vida? Vou ler aqui para vocês. Conversão interior radical e transformação profunda da vida. A pessoa não quer mais viver no pecado, não quer mais, de forma alguma. É uma luz poderosa para compreender melhor o mistério de Deus e de seu plano de salvação. É um novo compromisso pessoal com Jesus Cristo. É um gosto pela oração pessoal e comunitária. Amor ardente à palavra de Deus na Escritura. Busca viva dos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia. Vou passar a amar tantos esses sacramentos que eu não fico mais sem eles. Amor verdadeiro e autêntico à Igreja e às instituições. Descobrimento de uma verdadeira opção preferencial pelos pobres. Entrega generosa ao serviço dos irmãos na fé. Força divina para dar testemunho de Jesus em todas as partes. Então vamos lá. Vamos fazer então. Vamos pedir esse Espírito Santo? Vamos agora pedir essa efusão? Vamos? Eu e você junto? Vamos pedir, vamos rezar, vamos implorar a Deus esse derramamento do Espírito Santo sobre nós. Eu vou fazendo aqui a oração, você pode ir repetindo aí. Vinde, Espírito Santo, e enviai-nos do alto do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, fonte de todos os dons, vinde, luz dos corações, consolador magnífico, doce hóspede da alma, doce reconforto. Sois repouso para o nosso trabalho, calmante para as nossas paixões, lenitivo para as nossas lágrimas. Ó luz da felicidade, inundai plenamente os corações dos vossos fiéis. Sem o vosso auxílio nada pode o homem, nada produz de bom. Lavai as nossas manchas, banhai a nossa aridez, sarai as nossas feridas, dobrai a nossa dureza, aquecei a nossa frieza. Retificai os nossos erros, dai aos vossos fiéis que em vós confiam os 7 dons sagrados. Dai-nos o mérito da virtude, dai-nos o troféu da salvação, dai-nos a alegria eterna. Amém. Aleluia. Também nós temos aqui uma oração final, que é o Veni Creator, então, né? A oração oficial aí da igreja. Vem, Espírito Criador, visita o Espírito dos que são teus. Enche de graça e de esplendor os corações que tu mesmo criaste. Nós te chamamos o defensor, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, amor e unção da graça. Tu nos ofereces os 7 dons. Tu és o dedo da mão de Deus, a verídica promessa do Pai. Tu inspiras nossa voz. Abraça-nos em tua luz, enche nossos corações. O que é fragilidade em nosso corpo, revigora com teu vigor. Afasta para longe de nós o inimigo. Desde agora dá-nos a paz. Sê nosso guia no caminho para que possamos evitar todo o mal. Dá que conheçamos o Pai. Revela-nos o Filho. Tu és o Espírito do Pai e do Filho, que sempre creiamos em Ti. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.